Fala galera, beleza? Sou o Marquinho do Caneta Time e hoje vim a pedido de um amigo meu aí da época de faculdade, Fabricião, vim gravar um vídeo aí falando um pouquinho da história do futebol de rua, o que é, em relevância nacional, internacional, enfim. Vou falar um pouquinho do que eu sei e do que eu encontrei também, né? Porque ainda é muito recente isso tudo, tá? E então, vamos lá. Qualquer coisa aí, quem tiver mais informações, pode deixar aí comentário aqui no vídeo ou me mandar pelo Instagram. Fica à vontade. Estamos abertos aí até para agregar, porque não tem tanta coisa assim, tá? Mas vamos lá. Primeiro eu vou falar qual futebol de rua que eu tô falando, porque se a gente pesquisar na internet, olhar, tem, nossa, um monte de tipo de futebol de rua, com regras variadas e tudo mais. O nosso futebol de rua, o que eu passo aqui no YouTube, lá também no Instagram, ele é voltado para os dribles, né? O foco principal são os dribles. Então, o drible no nosso futebol de rua vale mais que o gol, certo? Aí varia dentro disso. Por exemplo, Reis do Drible, que provavelmente muitos já assistiram, né? Que passou bastante aqui no Brasil com o Falcão e o Cian, que são grandes nomes aí. Falcão, não precisa nem falar, né? Enfim, esse é um grande nome do futebol de rua, talvez nem todos conheçam, mas também é um gigante. E esse foi um grande evento onde, por exemplo, o cara dava uma caneta ou dava um chapéu, valia mais do que o próprio gol. O gol valia, por exemplo, um ponto, caneta valia 3, chapéu 2, um exemplo. Não lembro exatamente a pontuação que aconteceu lá, mas mais ou menos para vocês terem uma ideia. Então, nesse nosso futebol de rua, o drible vale mais que o gol, ou até ele é determinante para sua vitória. Por exemplo, tem uma modalidade que é 1 contra 1, e se você dá caneta no seu adversário, ou seja, passa a bola entre as pernas do cara, acabou. O cara é eliminado, como se fosse um KO aí, um nocaute aí de luta, enfim, tudo mais. Aí, galera, uma batalha de caneta, de pana, que tá acontecendo, né, do pana KO, e pode ver que não precisa completar, ele faz a caneta e não completa e já sai comemorando. Então, ele surgiu na Holanda em meados de 90. Então, entre 98, 99, 2000, ele estava aparecendo aí com essa característica próxima aí do que a gente vê hoje, né? Foi encabeçado pelo Edgar Davids, um jogador bem conhecido lá na época, um jogador holandês, que usava um óculos, aqueles dreadlocks, que o meu amigo aí que pediu o vídeo vai se identificar, pelo menos ia se identificar, né? Agora ele rapou todos os dread dele. E pela Nike, né? E tem jogadores de rua eu digo que praticavam futebol de rua, né? E todos eles se uniram, Edgar Davids, Nike, esses jogadores, para formar um campeonato de futebol de rua, que lá, que né, hoje é conhecido na Holanda como Pana KO, Pana Knockout. E Pana, né, a palavra Pana quer dizer caneta, né, pra gente aqui. Eles falam túnel, né, que é de surinamês. Mas é caneta, resumindo, é a nossa caneta aqui, certo? Rolinho, sainha, enfim, como você quiser chamar aí, cada um da sua área do Brasil. E aí surgiu, então, isso nos meados de 90, esse primeiro formato aí, né? Aí, a nossa primeira competição foi aparecer em 2001, tá? A Nike organizou tudo isso que eu tô falando, já focando no lance da caneta, naquele lance de 1 contra 1, né, dando caneta no adversário e eliminando, talvez não com essas regras em si, isso eu não consegui encontrar esse detalhe, mas enfim, já era nessa base aí, certo? E então o primeiro campeonato que a gente teve foi em 2001. E esse campeonato nesse formato rolou até 2006 mais ou menos, certo? E nesse período aí, depois que, né, nesse 2001 até 2006, começou a chamar atenção, né? E aí, em 2007, alguns clubes pediram eventos dentro do clube, ou algum tipo de participação, como Real Madrid, Liverpool, Arsenal, Celtic, entre outros aí da Europa, que muito conhecidos, né? Então, já ganhou uma notoriedade legal isso, né? A galera já conseguiu chamar atenção. E aí, dentro disso, alguns atletas foram despontando, né? Como Sofiane Touzani, Jen Dozes, Que enfim, eu não vou valor! saber pronunciar aí, em inglês não é o forte, mas enfim, Cia Garnier, Jack Downer, Olite, enfim, Van Gils, Easy Man, o Jeremy Van Burgo, enfim, Que valor! pronúncia aí não garanto não.
tá? Mas essa galera começou a aparecer muito forte, né? E graças a eles também ficou ainda mais conhecido, né? Tanto que a gente pega, por exemplo, 2006, eu mesmo me lembro vendo um vídeo do Touzani no YouTube, que no YouTube ainda não era nada do que a gente, né, vê hoje, e o cara rodou o mundo esse vídeo dele, né? Foi muito conhecido. Não sei se todo mundo já viu, eu vou pôr DJ Mami. You fuck with me, you fuck with me with the back, with the back. No, 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 no. Now dance on it. You fire on the people where they with the game flex. No matter how you honey and no matter how you let. No girl nothing use your copy as a protect. But if me at the time to check the one to get a fix. Aí, quando que começou um campeonato basicamente mundial ali deles, né? Um torneio mundial. Primeiro, antes disso até, a primeira competição fora da Holanda, quando aconteceu foi em 2006 mesmo, na época, né, que tava aí organizando ainda, que foi na Bélgica, que é o país vizinho deles ali, já teve essa primeira competição fora da Holanda, né? E aí um torneio mundial mesmo, onde, né, envolve mais países e tudo mais, foi em 2013. Tô com uma colinha aqui, porque senão eu não lembro de todas essas datas aí. Que aí o nome era World of Street Football. Que falou? Né? Que é o nome aí que eles deram aí pro torneio. Aconteceu em Rotterdam, na Holanda, tá? E teve o Isman como campeão. O Isman é o apelido do cara que eu já falei aí, que é o Jan Dozent. Que falou? Não sei pronunciar, é esse nome aí que vocês entenderam. Certo? E aí, depois disso, no Brasil, né? Quando que teve a sua aparição aqui no Brasil? No Brasil, primeira aparição mais forte, assim, né, de presença mesmo de campeonato ou de algum tipo de organização foi em 2010. E aí foi muito forte, porque apareceu até no Globo Esporte, né? Trazendo o campeão da época lá, o Moubotaka, não sei pronunciar também o nome dele, mas é esse cara que era o campeão ali em 2010. Ele era o campeão do torneio mundial aí, né? Que, enfim, o Globo Esporte fez todo mostrou pro Brasil como é que funcionava, né? Thiago Leifert, na época, era o apresentador do Globo Esporte, então o Globo Esporte estava numa ascensão, ou até no auge ali dele, estava muito forte, então foi muito bom até pro esporte essa aparição, né, no Globo Esporte, por conta do Thiago Leifert, de tudo que ele conseguiu criar ali no programa. E aí, nisso... Loading, 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 loading. Pã. E aí, por conta disso, começou a dar os primeiros passos no Brasil. Aí, né, esse futebol de rua que a gente conhece, já era bem, praticamente a mesma estrutura aí do campeonato do que é hoje, né? Então, até a arena que forma é como se fosse não é um octógono, mas é quase isso aí, que é o que acontece, por exemplo, em UFC, essas coisas assim. Até porque a ideia é parecida, né? Deu o KO, acabou. O KO, no nosso caso, é a caneta, certo? Então, no Brasil começou a crescer aí a partir de 2010, né? Começou a aparecer para o Brasil. E em 2014 a gente teve um campeonato mundial, né? Acontecendo lá na Europa, com mais de 31 países aí. E o campeão foi o belga Elias Toubs, que obviamente não deve ser assim que pronuncia, mas eu não tô nem aí, não tô aqui para dar aula de pronúncia, sim para falar um pouquinho aí para vocês da história do futebol de rua. E, enfim, daí no Brasil foi acontecendo algumas competições, não teve nenhum grande destaque em relação à mídia, essas coisas assim, né? Não teve mais nenhuma outra aparição, pelo menos eu não encontrei, e nem lembro também de acompanhar, sinceramente, nessa época eu não praticava, não estava nem perto do esporte, estava envolvido em outras coisas, enfim. Nesse período, né, de 2010, basicamente 2009, até hoje, tiveram vários atletas, várias pessoas aqui do Brasil que se destacaram e ajudaram a alavancar o esporte, né? Isso falando principalmente de futebol de rua, tá? Mas um dos que iniciou isso tudo, que não é do futebol de rua especificamente, mas o cara é praticamente o pioneiro, é o Diego Freestyle, né? Diego Freestyle, que é do canal do Ging Street, o cara é um monstro, né? Pô, todo mundo conhece, enfim, jogou com o Falcão, jogou com o Cian, sempre tá no Reis do Drible, né? E ele ajudou muito, acho que, a abrir as portas para esses esportes, né? Tanto futebol freestyle quanto futebol de rua. Então, né, com certeza deveria ser citado mesmo não sendo, entre aspas, a referência no futebol de rua, né? A gente vê muito ele fazendo mais o futebol freestyle. E, além dele, teve a galera do futebol de rua HD, que são Galera Futs, Dida Futs, Vini Futs, o Renan,
Todos eles, né, com o canal deles lá, ajudaram muito no crescimento do esporte, até na popularização, pra galera conhecer um pouquinho mais do esporte, né? Porque, querendo ou não, é tudo muito novo, né? Se a gente pensar que, né, do jeito que a gente conhece hoje, tem, sei lá, 20 anos praticamente de esporte, então é muito recente, né? Além deles, teve o Yunis, do Yunis TV, que também é muito forte, muito conhecido, o cara já competiu pra fora, enfim, se pegar o Instagram dele lá tem um monte de torneio que ele já fez, até no Japão tem evento dele. O Fernando do Bola no Pé, o Fernando é legal até que ele foi um ex-jogador de futsal e acabou agora, né, ainda vem ajudando muito a gente aí do futebol de rua, inclusive lá no nosso torneio, na nossa primeira competição do Caneta Time, ele que se sagrou campeão aí, muito merecido, o cara é um monstro, e além de me ajudar muito nos treinos, valeu Fernandão. Luiz também, do Brasil, também, né, é muito fera, o cara manda bem demais, é referência aí pra muita gente, e, né, enfim, sem comentários, olha os vídeos do cara aí que vocês vão ver, Luiz Voers, né, enfim, eu não sei pronunciar também não, isso aí não. Mas ele também participou do campeonato, assim como o Vini participou, o Yunis participou e o Fernandão que foi campeão, certo? No Brasil, esses caras que, não, claro que tem mais gente, mas eles são pelo menos os destaques até pra mim mesmo, que, né, foi uma das referências pra mim. E em relação à competição, hoje, né, tipo, no Brasil o que mais chama atenção é a Tango League, né, a Tango League da Adidas, que, né, tem o Lucaneta aí, que é da galera do Ging Street, a galera do Ging Street também, esquecendo, também são destaque aí para o futebol de rua, Lucaneta, o Diegão que eu já tinha falado, o Henry Japa, enfim, os caras também ajudam bastante aí nessa parte do futebol de rua. E o Lucaneta foi o primeiro MVP do Tango League, né? E ganhou o patrocínio da Adidas, né? Todo aquele negócio que envolve o campeonato. E, né, isso foi chamando a atenção, porque hoje eles são muito grandes, eles têm quase 1 milhão de inscritos aí no YouTube. E aí a gente pensa, né, pô, será que é só uma ramificação do futebol, é só um bracinho lá, um galinho do futebol, ou é um outro esporte? Na minha visão, isso vem como muito forte como outro esporte. Claro que pode ajudar o futebol em relação a tipo um atleta que treina muito futebol de rua, vai melhorar muito pro futebol, mesmo não trabalhando todos os fundamentos do futebol, né? Por exemplo, passe, finalização pro gol é diferente da finalização pro gol do futebol de rua. O gol do futebol de rua é pequeno, é estilo futebol de rua mesmo das antigas que a nossa infância teve, chinelinho no chão, enfim, né? Não tem um goleiro necessariamente, dependendo do campeonato, dependendo do tipo de jogo, não tem goleiro. Então, né, a finalização fica totalmente diferente sem um goleiro, com um gol menor, óbvio, essas coisas, né? E então, na minha visão, tem tudo para ser com certeza um outro esporte, não precisa ter essa ligação com o futebol em relação a ser só um adendo do futebol. Não, pô, é totalmente diferente, tem outras regras, né? É outro esporte, resumindo, é outro esporte. Tem algumas federações até, mas ainda nada muito grande, né? A maior federação que daí, aí sim, é bem grande, teve envolvimento, foi a própria FIFA. Mas a FIFA não criou nada, pelo menos eu não achei, nenhum tipo de federação. Que a única coisa que eu vi eles criarem foi o FIFA Street, né? O FIFA Street, o jogo do videogame lá, do Play 2, Play 3, Xbox, enfim. Que aí isso ajudou bastante, né, também o esporte, para divulgar até o esporte, né? Isso foi bem legal. Então, teve em 2005, acho que o último que lançou foi em 2012, mas tem um agora que não é da FIFA, mas é o Street Power Soccer, que daí tem a galera muito conhecida, o Cian, outros caras muito conhecidos aí do cenário do futebol de rua, tem a Raquel Freestyle brasileira, ela também eu esqueci de citar, mas é uma atleta também muito conhecida aqui no Brasil, que ajuda a divulgar aí, né, o futebol de rua, enfim. Bom, galera, acho que cumpri aí mais ou menos tudo que eu tinha para falar. Fabricião, espero que você tenha gostado, e não só você, todo mundo que tá vendo, e valeu, tamo junto, abraço.